Dear Mr. Potter, you have been accepted to Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry. Soon, you and your schoolmates will join us here, and your education in the... Provavelmente você já deve ter ouvido falar na Pedra Filosofal. Ela é frequentemente citada em diversas obras no mundo, como por exemplo livros, séries e filmes. Ela ficou mais conhecida com o lançamento do filme Harry Potter e a Pedra Filosofal. Porém, o que muitos não sabem é que relatos históricos confirmam a existência da possível pedra. Escrituras antigas e livros encontrados revelam de onde surgiu a história. Em Paris, na data de 28 de setembro de 1330, a 22 de março de 1418, viveu um homem chamado Nicolas Flamel. Flamel foi um escrivão, copista e vendedor de livros de sucesso francês, que ganhou fama de alquimista no século XVII por seus supostos trabalhos de criação da Pedra Filosofal. Casado com Dame Perenelle Flamel, segundo a lenda teria fabricado a Pedra Filosofal, o elixir da longa vida e realizado a transmutação de metais em ouro por meio de um livro misterioso. Em português também é referido como Nicolau Flamel. Flamel foi trabalhar em Paris como escrivão. Em 1364 casou-se com Pernelle, que era viúva. Conseguiu algum dinheiro com sua livraria, e passou a dedicar-se ao estudo da alquimia como um passatempo. Nicolau e sua esposa eram católicos devotos, e com o passar do tempo se tornaram conhecidos pela riqueza e pela filantropia que realizavam, assim como as múltiplas interpretações que davam à alquimia da época. Ele escreveu obras, como o Livro das Figuras Hieroglíficas em 1399, o Sumário Filosófico em 1409 e Saltério Químico em 1414. A Pedra Filosofal. Segundo a lenda, em torno de 1370, Flamel encontrou um antigo livro, que continha textos intercalados com desenhos enigmáticos, aparentando hieróglifos. A história de sua vida poderia ser resumida na guarda deste livro. Mesmo após muito estudá-lo, Flamel não conseguiria entender do que se tratava. Ainda segundo esta história, ele teria encontrado um sábio judeu em uma estrada em Santiago de Compostela, na Espanha, que fez a tradução do livro, que se tratava de cabala e alquimia, possuindo a fórmula para a Pedra Filosofal. Flamel, a partir de 1380, começou a se dedicar à alquimia prática. Segundo conta-se, conseguiu produzir prata em torno de 1382, e depois finalmente a transmutação em ouro. Cerca de 10 anos após o início dos experimentos, começou a realizar um grande número de obras de caridade, como a construção de hospitais, igrejas, abrigos e cemitérios, e os decorar com pinturas e esculturas contendo símbolos alquímicos, e muito ouro. A lenda, no entanto, conta que na realidade, ambos, Flamel e Pernelle, não morreram, e que em suas tumbas, foram encontradas apenas suas roupas em lugar de seus corpos. Eles teriam vivido graças ao elixir da longa vida, ao qual Flamel também teria fabricado antes de morrer. Flamel deixou um testamento escrito a seu sobrinho, em que revelava os segredos que descobrira sobre a alquimia. O testamento de Nicolas Flamel foi compilado na França no final dos anos 1750 e publicado em Londres em 1806. O documento original foi escrito de próprio punho por Nicolas Flamel em um alfabeto codificado e criptografado, que consistia em 96 letras. Um escrivão parisiense chamado Frater Pernetti o copiou, e um senhor de Saint-Marc pôde finalmente quebrar o código em 1758. Foi citado na série de livros Harry Potter, como tendo realmente conseguido produzir a Pedra Filosofal e vivido 665 anos. Ele a teria destruído no final do primeiro livro da série, Harry Potter e a Pedra Filosofal. Há menção também em O Código da Vinci de Flamel, tendo sido um dos grão-mestres do Priorado de Sião. Foi citado também em Os Segredos de o Imortal Nicolas Flamel, livro de Michael Scott, bem como na série Fullmetal Alchemist Brotherhood. Morte e legado. Flamel morreu em 22 de março de 1418, com mais de 80 anos, e sua casa foi saqueada por caçadores de tesouros e gente ávida por encontrar a Pedra Filosofal ou receitas concretas para sua preparação. A casa onde Flamel residiu com sua esposa ainda existe,
Ela situa-se na rua de Montmorency, no número 51, sendo a mais antiga casa de pedra da cidade. No andar térreo, hoje encontra-se um restaurante. Seu nome e o de sua mulher foram dados a ruas próximas do Museu do Louvre, em Paris, em homenagem a eles. Na ficção, foi referido no filme As Above So Below, em português Assim na Terra como no Inferno, como sendo a personificação base do próprio filme, onde é retratada a sua lenda e conta como supostamente na verdade, a pedra filosofal se encontra nas catacumbas de Paris. A protagonista é a arqueóloga Scarlett Marlowe, que então refaz os passos de Flamel em busca da pedra filosofal. Sua história foi abordada pelo quadro Mundos Invisíveis, no episódio 2. Série de documentários do Programa Fantástico, apresentado por Marcelo Gleiser em 2007. Lima Barreto, em seu conto A Nova Califórnia, nomeia de Flamel o estranho visitante, que descobre como transformar ossos de mortos em ouro. Na novela Fera Ferida, 1993, inspirada na narrativa de Lima Barreto, havia um personagem chamado Feliciano, cuja família foi perseguida e morta na cidade de Tubiacanga. Feliciano, ainda criança, sai fugido da cidade. Depois de adulto, retorna para Tubiacanga para se vingar, sob o nome de Raimundo Flamel, interpretado pelo ator Edson Celulari, pseudônimo que o personagem Feliciano adotou, pois teria sido discípulo do alquimista Nicolas Flamel, suposto descobridor da fórmula para se transformar ossos em ouro. Também citado em Alquimia do Unicórnio. Citado também no livro A Profecia Voynich, Criança Índigo. É citado também no livro O Manual do Bruxo de Alan Zola Cronze e Elizabeth Cronze. Tem um papel bastante importante no livro Alquimista, Os Segredos de o Imortal Nicolas Flamel, de Michael Scott, no qual é mencionado como protetor do livro de Abraão, o Mago, onde se encontra o segredo da imortalidade e da destruição do mundo. Em Harry Potter e a Pedra Filosofal, de J.K. Rowling, Flamel realmente conseguiu criar a Pedra Filosofal e viveu até 718 anos com sua esposa. Há menção em O Código da Vinci de Flamel tendo sido um dos grão-mestres do Priorado de Sião. Uma imagem retirada de um livro atribuído a Flamel ilustra a capa do álbum. A Tábua de Esmeralda, 1974, de Jorge Benjor. As músicas do disco são inspiradas em temas da mitologia acerca de Rames Trismegisto, filósofo que viveu na região de Ninus por volta de 1500 a.C. A música Namorado da Viúva faz referência a Flamel e sua esposa. No filme Animais Fantásticos. Os Crimes de Grindelwald. Os Crimes de Grindelwald, cujo roteiro foi escrito por J.K. Rowling, autora da série Harry Potter, há a participação do personagem de Nicolau Flamel em várias cenas do longa. O ator que deu vida ao alquimista foi Brontis Jodorowsky.